pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lorena, Tiffany, Natália. Duas Tiffany's hoje. Boa noite a todos. Como estão? Como foi a semana de vocês? Tudo certo? Boa noite. Tudo bem, Natália? Tudo certinho. Então tá bom. Foi boa a semana aí de vocês? Tudo tranquilo? Bem tranquilo. Então tá bem bom. Beleza, pura. Unidade 1, Linguagem e Comunicação, reflexões acerca das funções cognitivas, essas partes da língua portuguesa, da comunicação, vários aparatos que a gente já utiliza no nosso dia a dia, só que agora a gente vai olhar ela numa função mais técnica, mais uma função mais filosófica, entrando numa linguagem mais dentro da nossa realidade. Então agora a gente vai falar conceitos, o que são cada uma delas, para a gente poder entender como que ela funciona no nosso histórico dentro não só da vida pessoal, mas como na comunicação profissional. Então a gente vai ver vários contextos se envolvendo dessa nossa relação de pessoa física, pessoa jurídica, mundo do trabalho, interação, sociedade, todas essas ligações que a tecnologia nos traz, que a comunicação nos traz. A gente vai poder tentar entender isso um pouquinho melhor. Boa noite aí, Laudenir. Boa noite, Henry. Sejam bem-vindos. Essa unidade ela está dividida em 3 tópicos. Tópico 1, linguagem, um meio ambiente de comunicação social. Já no tópico 2, a gente vai visualizar a comunicação dentro dos processos e seus elementos. E o tópico 3, a linguagem e as suas particularidades correspondentes à língua formal, informal, gírias, todas essas coisas que vão conectando a nossa linguagem. E aqui a gente vai ver a linguagem, um meio de comunicação social. Qual é a diferença da linguagem, a língua em si, como a gente pode descrevê-la no contexto do entendimento mais facilitador. Então a linguagem é o ato de comunicar, o que a gente está fazendo aqui agora, comunicação com as pessoas. É todo o sistema de sinais que a gente fala com as mãos, a gente fala com os olhos, com a nossa expressão, que permite realizar as comunicações como um todo. Então a gente tem várias formas de linguagem, linguagem de Libras, que é dos surdos, fala, que é o que a gente está utilizando hoje, a de sinais de trânsito, que ela só é ilustrativa, bandeiras, corridas de automóveis, aquelas bandeiras que vai sinalizando quando tem que ir mais devagar, quando tem que ir mais rápido, vai parar ou está dando tantas voltas. Então são linguagens de comunicação que faz grande diferença para você passar para o ouvinte o que você pretende. A língua se refere a um conjunto de expressões visualmente através da nossa face, palavras. Assim a gente pode dizer que a língua é um dos atributos da linguagem. Por quê? Uma acaba ficando conectada com o outro, sendo que a linguagem ela é um modelo mais amplo e a língua é mais aquela expressão. O ouvinte e o interlocutor estão tentando fazer uma comunicação, uma ligação. Então é um organismo vivo essa parte da linguagem. Então na comunicação a gente não tem muito costume, ou a gente não utiliza só um conjunto de palavras faladas da escrita, como a gente vê nos livros, mas também imagens, gestos, cores, sinais. Se vocês repararem nessa própria apostila dissertando aqui hoje, vocês vão ver que ela é rica desse contexto de imagens, de figuras, de textos de vários gêneros, e ainda está a interação através de alguns vídeos que às vezes a gente também faz essa interação com a minha fala, que estou aqui fazendo a oratória aí com vocês, a live. Então vocês conseguem ver toda ela se conectando e trabalhando num conjunto. Eu vou trazer alguma imagem para que vocês possam visualizar mais assim nesse TikTok, através de cores, de imagem. Então o exemplo está falando de gestos de sinais, do alfabeto em Libras e na comunicação em geral, para que você consiga transmitir o seu pensamento a uma ordem ou uma tarefa, um sentimento, várias coisas vai englobando. Aqui eu vou trazer algumas imagens desse rosto que eu coloquei aqui, que são os meios de comunicação. Como vocês vão ver, tem muito visual, muitas cores, então funciona muito dentro do marketing principalmente. Por exemplo, no restaurante, a gente quer ir no banheiro. Será que todos eles têm escrito banheiro? Às vezes não, só uma figura lá de um garotinho ou de uma menina, ou um palitinho de saia e um palitinho sem saia. A gente já consegue ver o que quer dizer, né? Então a linguagem ela vai em torno da nossa comunicação visual direto ao ponto, que a gente consegue decifrar essa
tal comunicação. A cor ela é muito explorada, como a gente estava falando do marketing, mas principalmente na publicidade, em folder, outdoor, em livros, revistas, para chamar a atenção mesmo, porque causa diferentes sensações no leitor ou de quem observa. Logomarcas, cor dentro de um símbolo de uma marca, Coca-Cola, por exemplo, a gente já sabe que é uma cor vermelha, né? E a gente já sabe que a cor já corresponde à logomarca daquela empresa. Muita coisa dentro da publicidade, eles utilizam esse meio, ajuda a fixar na cabeça, nem precisa ter o nome da empresa, que só a logo com aquela cor já traz direto a marca da empresa. Beleza. Então assim, fala um pouquinho mais a particularidade da linguagem, língua verbal e não verbal, trazendo um Uni para colaborar. Nós já ouvimos falar, a linguagem ela pode ser verbalizada, analogia do verbo, por isso que a gente fala verbalizada, que está na nossa vida, em todo o vocabulário praticamente que passa por nós. Então você pode até tentar falar sem a utilização do verbo, você vai ver que é muito complicado, é muito difícil. Sabemos que a comunicação é essencial para relacionar com as pessoas, com as empresas, ou mesmo com o mundo acadêmico, educacionais, no mercado do trabalho principalmente. Na linguagem temos os substantivos, os adjetivos, verbos, pronomes, preposições, várias outras colocações que vão formando as frases, o contexto todo que você quer dizer com mais clareza. A gente consegue ver até em que tempo você está querendo falar, se quer contar algo lá do passado, ou do presente, ou algo que vai acontecer. Então ele ajuda a gente a identificar esses mecanismos da linguagem e da comunicação. Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, ela tem um papel importantíssimo na comunicação. Mesmo que a linguagem humana ela seja considerada processo bem complexo, que realmente é, apresenta várias situações da comunicação em si, como conversas com as pessoas, conversa entre países, o que você quer falar na intimidade, ou seja, informalmente, ou o que você quer falar mais profissional, formalmente, por exemplo, placas de sinalizações, quilômetro a gente está, se tem quebra-mola, placa de banheiro, ou sei lá, não vire à direita, não vire à esquerda, mão dupla. Então são todas partes de comunicação não verbal, mas você consegue identificar ela muito tranquilo, facilita a nossa comunicação. Às vezes você quer expressar algo, mas não tem onde você escrever, pelo um simples símbolos você consegue passar o que você quer. E também dos livros, dos jornais, das revistas, que é o marketing trabalhando nas imagens publicitárias, semana da publicidade e propaganda, compre um e leve dois, essas que a gente faz aí da promoção, principalmente quem trabalha com área de mercado, vem Páscoa, então aparece um monte de propaganda, publicidade, que seu pensamento ele possa ler a mensagem e assim se conectar com a linguagem, a comunicação que aquela publicidade quer passar para o cliente, que é o que? Efetuar a venda, e assim ela funciona muito bem. Então, como vocês podem ver, a maioria das publicidades, não é à toa que esses slides estão bem coloridos hoje, porque exatamente para mostrar isso, que as cores ela atraem o nosso olhar. Se eu tivesse aqui só falando, sem fundo nenhum, sei lá, um negócio bem opaco e não passando slide, só falando, eu ia chegar ali nos 15 minutos de fala, 20, 30 no máximo, e vocês já iam tirar a atenção totalmente. Então por isso que é importante você ter cores, trocar de imagem, falar com os gestos, como vocês estão vendo, expressão, a comunicação que a gente pode ter interagindo, uma aula mais interativa, num andamento mais participativo. E também a gente tem na dança a linguagem corporal, porque o corpo também fala muito. Se você for dar uma aula e eu ficar aqui de braço cruzado e começar a conversar com vocês, isso aqui eu já estou dando um sinal de negação, né? Uma coisa que, eu estou aqui porque eu estou obrigado, não porque eu gosto do que estou fazendo. O corpo também, ele demonstra muito sobre a linguagem, se você está bem, se você está feliz, se você está triste. Às vezes você nem precisa falar nada, mas na sua própria fala, nos seus movimentos, você já consegue visualizar isso nas pessoas. Os gestos de sinais, Libras, tem várias formas de poder comunicar com as pessoas.
também trabalho com este movimento, não só com a Libras, mas com várias outras linguagens, que eu trabalho na sala de recursos, educação especial. Então, eu trabalho com vários tipos de linguagem para alcançar os alunos de várias formas, porque cada um vai aprender de uma forma e acaba com isso eu vou enriquecendo o meu vocabulário de comunicação, tanto a comunicação verbal, como a expressiva, como a de movimentos, de gesto, libras, e assim a gente vai se interagindo, pegando vários outros conhecimentos. E também fisionômica, que a gente diz aí o que é esse trem aí, professor? É a parte quando você está feliz, quando você está triste, ou quando você está zangado, quando você não gostou de algo, quer chamar atenção. Então, cada uma expressão da sua face, ela diz algo também. Você às vezes não precisa falar, mas você já sabe de cara, muitas das vezes, o que a pessoa já está querendo passar. Então, todas essas situações que a gente falou aqui e várias outras, ela demonstra a nossa capacidade de se comunicar, né? Verbal ou não verbal. Com a linguagem não verbal, é aquela que não utilizamos as palavras na comunicação. Outros recursos, como histórias em quadrinhos, muito utilizado em provas de Enem, de concurso público, através de personagens, aqueles vídeos que a gente vê só o bonequinho falando. Por isso que hoje eu trouxe um monte de memezinho aí, um monte de bonequinho dos Simpsons, para você ver também que ele vai falando, ele vai te trazendo atenção. É uma mensagem? É uma linguagem? Com certeza também é. Então, muitas vezes a gente utiliza esses tipos de sinais que não são palavras, mas também ajuda a gente a desvendar todo o repertório. Igual uma placa tiver não fume, o que vem à cabeça de vocês? Vem um cigarrinho com a placa lá cortada no meio, quer dizer, opa, aqui não dá para fumar, não precisa estar escrito não fume. E assim a gente vai tendo esse tipo de comunicação que ele trouxe aqui para a gente dar uma olhada. O que aquela imagem quer dizer? Da árvore saindo do meio da cidade com uma mala. Quer dizer muita coisa, quer dizer o quê? As obras estão vindo, os prédios concretos, mais pessoas, fluxo de automóveis, isso está tirando todo o espaço do verde, a parte de floresta, de vida. Então está ficando uma cidade de pedra, e assim a gente vê bem impactante do meio ambiente a árvore com a mala se mudando, porque ali já não é mais para ela já não está no mesmo ambiente. Pô, então isso dá para a gente cair um pouco na realidade e visualizar essa expressão. A gente consegue entender o que cada figura quer dizer dentro dessa comunicação, né? Então utilizamos uma linguagem não verbal em avaliações acadêmicas, por exemplo, como a ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Quase todos os textos, principalmente de língua portuguesa, vocês vão ver que vai ter uma imagem fazendo alguma expressão, muitas charges, gráficos, telas, infográficos, figuras. Linguagem não verbal, ela pode ser várias, utilizadas inclusive no ambiente empresarial, e eu acho que vai facilitar um pouco aí para vocês visualizarem a outra área ali da árvore que eu queria falar, ela saindo da cidade. Então, através desses recursos que eu posso dizer tecnológicos, também como a informática, a telecomunicação e outros que surgem a cada dia, a linguagem da empresa que vocês têm hoje, de setores, entre funcionário, entre filiais, então entre fornecedores, clientes, como vocês vão ver, cada um vai ter uma linguagem talvez até um pouco diferenciada. Talvez você vai falar de um jeito com o seu fornecedor, mas de um jeito totalmente diferente com o seu cliente. Às vezes você vai falar de forma mais formal com o seu cliente, mas você vai falar de uma forma mais informal com o seu funcionário, porque ele já está no dia a dia, já te conhece, tu brinca com ele, tem aquela parte já de anos de casa, e aí a gente vai vendo essa modificação, essa estrutura sendo modificada e a linguagem funcionando de várias formas. Agora a gente vai falar um pouquinho da linguagem verbal. Ela também serve para expressar nossos desejos, nossos sentimentos, em uma opinião que você concorda ou discorda, ou numa crítica de um filme. São várias formas que você pode utilizar esta forma de pensamento, utilizada na língua falada geralmente, ou também escrita, que você pode ter esse tipo de expressão, como a charge que a gente viu. Mas óbvio que existe formas de vida inteligente fora da Terra, e que nenhuma delas tentou entrar
em contato conosco. O que ele quer dizer? Quer dizer que o ser humano está destruindo tudo. Então, para que o cara de outro planeta vai tentar entrar em contato com a gente? Pô, esses caras aí não vão ter muito tempo de vida. O planeta Terra ele vai morrer, acabar morrendo, porque o pessoal não cuida do próprio planeta. Então, para que a gente vai entrar em contato com eles? Quer, vamos dizer, se juntar com coisas boas, não com coisas ruins. Então, mais ou menos, essa aí é a mensagem que ele quer passar. Pô, de certa forma né? A gente já sabe que dá prejuízo, cortar as árvores, afeta o ar, os animais. Num futuro, talvez não no nosso presente, pô, isso aí pode fazer toda a diferença, né? Então, a linguagem, como você pode ver, ela pode ter várias formas de interpretação, particularidades da língua falada e da língua escrita. Então, a gente sabe que a língua é um sistema, certo? Ela é construído aí por palavras, por combinação, como a gente viu lá em cima, por verbos, preposições, várias ligações, permitindo que a gente possa se expressar ou expressar nossas ideias com mais clareza, com mais confiança, ou ainda através de emoções. Enfim, então a fala, por sua vez, ela produz a partir do falante. O falante, eu, comunicador, através da fala ou também da escrita. Eu poderia estar falando aqui com vocês e anotando alguma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, numa aula hoje presencial, eu vou usar a lousa, o quadro, e aí sim eu vou utilizar não só a fala, mas a escrita. Geralmente eu passo a escrita primeiro no quadro e a partir dali eu vou fazer uma breve explicação sobre o assunto, já entrando a fala, e eles vão tentar realizar sobre essa compreensão, sobre o anunciado que está no quadro e sobre a minha explicação, para eles criarem um novo raciocínio, todas as modalidades funcionando. Aqui eu não estou usando a escrita em escrever, falando eu escrevendo, mas a escrita, quando vocês vão ver, eu coloco um une, eu coloco o título de onde eu estou, para que vocês possam acompanhar na apostila, e assim vocês conseguem acompanhar comigo, não só na minha linguagem, mas também na escrita. Então olha como que facilita, e as duas funcionando. Então a fala, por sua vez, ela reproduz a partir do uso do falante. Então a fala ela vai sair de várias formas, às vezes mais culta, às vezes mais com gíria, às vezes mais formal, às vezes mais informal. Porém a escrita ela precisa ser ensinada. Por exemplo, um cara que é analfabeto, sem enfrentar nenhum tipo de escola, de educação, digamos assim, só a educação da vida realmente, mas ele não escreve, é um analfabeto, vamos dizer, mas ele pode falar muito bem, ele pode conseguir se expressar brilhantemente, porque a escola da vida ensinou a ele como ele vai se virar, como ele vai pedir alguma coisa, vai vender alguma coisa, vai conseguir se comunicar num trabalho que não dependa muito dessa outra parte mais intelectual, mais acadêmica, e assim ele consegue se comunicar. Pode ver que tem vários outros modelos. Porém, a escrita, como a gente viu, que é a ensinada, ela tem mais um contexto mais detalhado, tem que ser ensinado, tem que estar nas escolas, ter um professor, um profissional, oriente esse aluno desde lá da infância, para ele ir construindo, transformando a linguagem tanto formal quanto informal. Então, tendo algumas particularidades dependendo de cada um, de cada situação e de cada oportunidade que o cidadão se encontra. Por isso que a gente fala que tem as suas particularidades, que cada um sabe da sua realidade. Falando mais sobre a língua escrita, tem as suas próprias características, diferentes talvez um pouco da língua falada. Ela possui diversos recursos, como a tonação da voz, a expressão fisionômica através dos gestos, além de ser mais espontânea, que você não precisa pensar muito para falar. Quando você está conversando com alguém, a conversa flui, então ambos conseguem se comunicar sem pensar muito, ela vai fluindo e assim ela fica mais fácil de certa forma. E se a gente for pensar bem, não escrevemos de jeito nenhum como a gente fala, né? Porque imagina, se vocês fossem escrever exatamente como eu estou falando, ia sair uma escrita meio... não ia ter um contexto muito legal. Então a gente fala de uma forma, mas na escrita ela está bem diferente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando um resumo sobre o livro, e no livro vocês vão ver que está lá escrito de uma forma totalmente diferente do que eu estou falando, mas a ideia em si é a mesma. Então lá é mais técnico e aqui é mais informal. Aqui eu estou tendo mais trocando uma ideia, passando para vocês o resumo da minha leitura, e assim a gente vai poder entender melhor. Vocês vão ler lá a parte mais acadêmica, mais didática, mais técnica, com todos os seus verbos, tempos verbais
corretamente, e aqui vocês vão reforçar o aprendizado com vocês com a minha fala mais simples, mais no estilo informal, trocando uma ideia. Então vocês vão vendo que conseguem entender melhor e ter uma formação do conhecimento bem mais fluido. Então, se a gente pensar, não escrevemos como a gente fala, o contrário também é real. Não falamos conforme escrevemos, porque seria também muito ruim para os nossos ouvidos conseguir ouvir uma voz assim tão robótica. Quando a gente fala em leitura exatamente fiel como está escrito, ela acaba se tornando realmente, parece que tem um robô lendo. E assim a gente consegue ir entendendo esse paradigma. E eu vou trazendo duas imagens também ali de um diálogo de duas pessoas. Do outro lado, a parte do Marte, que também eu tinha falado já, mas só reforçando que ele vai ter uma linguagem talvez interagindo entre as duas. De ter até um erro de ortografia proposital para que chame a atenção do usuário, pode ter uma cor diferenciada, pode ter várias coisas para chamar a atenção. A ideia do marketing é essa: a primeira coisa é chamar a atenção e depois sim passar a mensagem. Aqui também eu trouxe alguma coisinha que vocês vão lendo aí ao decorrer. Na linguagem falada, em situações mais informais, o que quer dizer? Mais íntima, porque acaba sendo uma linguagem mais espontânea, demonstrada através de gestos, entonação da voz. Às vezes você quer expressar um negócio mais firme, aí você fala um pouco mais forte com a expressão. Às vezes você quer falar uma coisa que é tipo, sei lá, não pode todo mundo ouvir, mesmo que a gente está numa live aqui, que a gente está falando aqui para todo mundo, a gente quer falar um negócio tipo um segredo, então a gente fala, não conta para ninguém não. A gente baixa um pouco a voz para ter aquela entonação de uma coisa mais de mistério, né? Que a gente quer guardar um segredo. Então ela tem várias formas de você também se comunicar ou se expressar através mesmo da própria voz, dessa comunicação fluida. E a expressão fisionômica, aquela parte lá que eu falei, às vezes o cara tá ali, mas tá sempre com a testa enrugada, quer dizer, o cara tá com dor de cabeça ou ele teve, sei lá, um dia muito ruim. Agora, se de repente o cara que tá falando aqui, toda hora tá rindo, tá contando uma piada, esse cara ganhou na Mega Sena. Então tem várias coisas que pode trazer a gente também para esse contexto. A expressão também conta muito. É muito mais fácil, vamos já levar vocês aí para o mundo profissional, você falar com um funcionário dessa forma aqui mais amigável, claro, não brincando e também não tão sério, mas mais amigável, que o contexto da empresa ou do contexto daquela comunicação faz o ambiente ficar muito bom de se trabalhar, porque senso de amizade, tem um senso de carinho de certa forma um com o outro. Então essa parte de como você fala com a pessoa faz toda a diferença. Às vezes você vai mandar ele fazer uma coisa, então você fala de uma forma como você não está mandando, você está pedindo, será que você pode fazer aquela coisa lá pra gente? Eu preciso me entregar para ontem e eu preciso de uma certa urgência, então será que você pode colaborar comigo aí e junto a gente conseguir fazer isso? Tranquilo, o cara vai fazer de coração. Agora se você falar com ele, para tudo que você está fazendo e faz aquele negócio lá que eu preciso mandar para ontem. Cara, mudou totalmente. Então, você vai fazer, mas talvez você vai ficar pé da vida de cara, do jeito que o cara falou com você, na frente até de outras pessoas, e você estava fazendo uma coisa que não era menos importante do que aquilo que ele pediu. Então você pode ficar pé da vida, mas às vezes quando você fala com uma pessoa mais amigável, igual a primeira fala que eu fiz, é tranquilo, às vezes você até larga o que você tá fazendo, não, tranquilo, vou te ajudar aí, junto a gente consegue entregar isso aí, beleza, uma mão lava a outra. E assim fica mais fácil. É sempre que esse tipo de comunicação funciona? Não, às vezes o funcionário também é meio Zé ou ela, né? Então aí você tem que falar mais firme. Então tudo depende. Pessoas também influenciam muito na comunicação. Você não vai falar com uma pessoa da mesma forma que a outra e achar que vai funcionar do mesmo jeito. Não vai. A realidade é bem diferente. E já a comunicação mais formal, que é aquela parte que eu falei, a segunda fala, mais séria, então não tem intimidade nenhuma, ali é totalmente 100%, digamos, profissional. Algumas empresas ou alguns setores que têm necessidade de usar esse tipo de vocabulário. Tipo o quê? Presidente. Ele não pode falar brincando com a galera
direto, reto. Não, ele tem que ser mais firme, tem que ser objetivo. Uma apresentação, por exemplo, em telejornal, o cara também tem que falar um negócio mais sério, mais profissional. Ou num trabalho acadêmico, numa apresentação, você vai defender o seu TCC, sua monografia, no mestrado ou doutorado, vai modificar. Ou numa avaliação até de emprego, algo assim, então você tem que ser mais profissional. E também na escrita, num texto empresarial, por exemplo, que você precisa enviar algumas situações como e-mail, várias outras coisas, já interagindo no tipo de escrita que você vai fazer, e o planejamento das situações que você vai ter quando você precisa escrever algo. Então, na escrita, como a oralidade. O que é oralidade? É o que eu estou fazendo aqui agora. Você trocar uma ideia dependendo para o seu tipo de público. O meu tipo de público, a minha oralidade, eu acho que ela está tranquila, porque eu não estou tão profissional, tão técnico, mas também não estou tão assim, tipo, rindo e falando outras coisas, saindo fora do assunto toda hora. Não, eu estou focado e falando numa linguagem mais fácil de ser compreendido para todos. O que eu falo todos? Quando você vai observar o seu público, você tem que observar se é um público acadêmico, se é um público jovem, se é um público com mais idade, mais tempo de empresa, talvez até já aposentado, ou às vezes os alunos que recém estão saindo do ensino médio. Então você tem que tentar, dentro da sua linguagem, dependendo do seu público, ainda mais que aqui é acadêmico, a gente pega todas as idades. Então a gente tem que fazer essa flexibilidade, trazer um pouco técnico e um pouco da naturalidade. Dentro do mercado de trabalho é diferente? É um pouco diferente, porque, como eu falei lá no início, cada situação você vai ter uma comunicação diferente com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu setor, setores diferentes, filiais, multinacionais. Cada lugar você vai ter um tipo de comunicação diferente. Então acaba que você tem que ser multifuncional em sua linguagem. Então é muito importante ter um planejamento, comunicação através de bilhetes ou de mensagem do WhatsApp, que a escrita muda totalmente. Conversas, como a gente está tendo aqui agora, oral. A oralidade, ela acaba influenciando em nossas falas, na escrita. Muitas pessoas acabam caindo nesse erro, escrever como fala. A parte do WhatsApp também está mudando bastante. Os jovens de hoje, a forma da escrita, você só vê sei. A gente vai vendo que na comunicação mais informal, que eu vou dizer essa do WhatsApp, a gente faz isso mesmo, porque ninguém quer perder mais tempo lendo você, ninguém mais quer perder tempo lendo bicicleta, é bici, automóvel, é auto. Dá para se entender? Dá. Às vezes coloca um emojizinho, coisa e tal, para diminuir direto ao ponto, para chegar a mensagem mais direto ao ponto. Sim, mas a gente entende, mas depende com qual profissional que você vai fazer isso, né? Se for alguém do setor, alguém da sua intimidade, bem tranquilo. Agora, quando você vai passar um WhatsApp por uma empresa, um orçamento, um negócio aí não, aí sua escrita tem que ser impecável, passar mais confiança do seu profissionalismo. A gente nota que a linguagem falada é bem mais utilizada na comunicação do que a escrita. Porque se a gente for medir quanto que a gente passa escrevendo e quanto que a gente passa falando, então eu posso dizer até que é 80% falando. Não sei quem trabalha realmente no administrativo ali, no passivo, ativo, aí não é nem escrevendo, né, mas digitando, jogando as informações para dentro do computador. E não tem como negar que a língua escrita ela é bem mais elaborada que a língua falada. Então por isso que a gente viu que o estudo frequentemente, você fazer um curso de escrita, ou saber usar o tempo verbal no tempo certo, as partes das preposições, adjetivos, substantivos, na forma correta, vai ajudar vocês bastante a se transformarem num profissional melhor, qualquer setor que vocês atuarem. Porém, a escrita, tanto em situações formais, direcionada para as profissões, como as informais, que é mais utilizada em casa, com amigo, depois do trabalho, ou com amigos dentro da empresa, mesmo que vocês trabalhem dia a dia, que acaba misturando um pouco o profissional com o formal com o informal, que acaba que você trabalha nesses dois lances por tempo de firma, acaba sendo a sua segunda família e você fica mais à vontade para ter uma língua mais informal. E a escrita tem a possibilidade de planejar. Vou fazer uma apresentação
para minha formatura. Então alguém vai ser lá o cara que vai ler lá na frente. Ele não vai chegar simplesmente escrever qualquer coisa. Amanhã é a nossa apresentação, eu vou ler isso aqui. Não, ele se planeja, sei lá, 4, 5 meses antes, já escrevendo, lendo e trocando e vendo com os colegas. Então você vai ver que é uma escrita muito mais elaborada. 5 meses preparando aquilo, mas vai falar, sei lá, 15 minutos toda aquela sua preparação. Para vocês verem que a elaboração disso é muito importante. Mesma coisa quando você vai fazer um projeto com o cliente. Você não vai pegar um projeto, o cara vai falar para você numa conversa, num diálogo, eu quero isso assim, isso aqui assim, e eu tô pensando em colocar isso lá e aqui, isso aí. Você vai anotando o rascunho. E depois, para você apresentar esse projeto da ideia dele de escrita, é totalmente diferente. Vocês vão ver que vai dar muito mais trabalho, ela vai ficar muito mais estruturada e às vezes você vai apresentar ele em 5 minutos a ideia. Esse slide, por exemplo, para me apresentar aqui com vocês, 2h30, beleza? É o tempo que eu tenho para passar toda essa aula. Mas para me preparar esse slide, eu levo quase que a semana inteira, porque eu tenho que fazer várias lâminas, tenho que trazer várias outras peças e assim recortar parte do livro, fazer o resumo, dá um trabalho danado. Mas no final fica legal, porque depois de gravado, tá feito, né? Não esquenta mais a cabeça que toca. Mas isso é para vocês verem que dá mais trabalho a escrita do que a fala em si. Então tem possibilidade de planejar, de corrigir e apresentar de várias formas. Já a oração ou a fala, ela não tem muita preocupação na estrutura das frases. Você pode trazer outras coisas que estão fora do contexto na hora, do imprevisto, igual que eu faço em algumas vezes aqui. Então a gente se preocupa com o quê? Mais com o preenchimento do vazio. Quando a gente, por exemplo, tem alguma coisa que a gente quer dar um exemplo e a gente fica pensando, mas que tipo de exemplo eu posso dar? E a gente pensa um pouquinho, tem um vazio, um vácuozinho, depois vem e a gente emenda, aí volta para onde a gente estava. Como vocês vão ver, em situação de conversa realmente é assim. Então tem repetições muitas vezes, tem vários tipos de pausas da fala, porque isso é normal, a gente está trocando uma ideia e essa ideia por si está sendo montada na hora, está sendo elaborada. Então assim, meu povo lindo, a gente vai terminando este tópico 1. A gente vai tentar trocar uma ideia, como que é a conversa de vocês dentro da empresa. Já que a gente vai acabar indo para este lado, como é que é a comunicação dentro da empresa com vocês? É mais do lado formal ou do lado informal? Como que é e como que você gostaria que fosse? Pode falar aí, Luciano. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Esse tipo de assunto é um assunto que eu gosto bastante, tá? Eu até queria colocar um adendo ali, que eu vi que o professor citou ali a linguagem verbal, mas tem um debate, assim, digamos, de um estudo, tá? Da linguagem não verbal. Eu vejo que ela vem crescendo bastante, principalmente no Brasil, lá fora é muito forte isso, mas no Brasil vem crescendo bastante e vem entrando bastante no meio corporativo. O que seria a linguagem não verbal? Seria a linguagem corporal ou a microexpressão. O debate que o pessoal tem se é considerado uma ciência ou não. Mas eu acho que é uma coisa interessante o pessoal dar uma pesquisada, até o próprio professor, se não conhece, porque, pelo menos assim, tem um colega meu do RH, e ele não conhecia, a gente conversando, assim, trocando uma ideia informal no refeitório, e é uma prática que eles estão oferecendo curso pro pessoal do RH na hora de entrevistar. Vou citar um exemplo da linguagem não verbal, vamos pôr a microexpressão. Não que tenha um padrão da pessoa que minta, mas normalmente existe um padrão de ações que o teu corpo mostra quando tá mentindo. Vou citar um exemplo assim, quando a gente tá assustado, a gente tende a recuar, ou que nem agora eu estou nervoso, eu tendo a falar mais, a gaguejar. Então essas são linguagens até corporal e não verbal. Por exemplo, numa análise de uma entrevista, tu consegue pegar ali do que o cara tá falando, enfim, do qual as emoções que ele tá expressando. Tu tá explicando, vamos supor, algo sobre a empresa, qual que é a expressão que ele tá tendo, de nojo, se ele tá com alguma ansiedade, enfim, eu acho bem bacana, bem interessante, assim, eu acompanho bastante esse tipo de conteúdo.
Legal demais, ó. Isso aí realmente vai falar mais sobre isso ali na unidade 2. Talvez no finalzinho desse tópico 3 a gente fala mais um pouco, mas essa parte, essa ciência do corpo falando, nossa, ela é importantíssima. Até quando você vai entrevistar, o pessoal do RH está contratando, através de uma entrevista, se o cara for trabalhar, por exemplo, no setor de vendas, mas ele não vai trabalhar só internamente, ele vai trabalhar internamente e externamente, quer dizer, ele vai talvez dar um treinamento para o pessoal pós-venda para utilizar um software ou um maquinário, alguma coisa, e ele já está sendo testado, como que é a envoltura dele, como que é a voz dele, como que ele faz seu gesto, ou se é aquele cara totalmente travado, tímido e parece tem medo de tudo. É claro que quando é uma entrevista, você fica nervoso naturalmente. Eu sempre fico nervoso antes da aula, qualquer aula, isso aí é normal. E depois você já vai ficando mais à vontade, mais relaxado, mas no início isso é muito normal. Mas aí o cara que vai recrutar, a pessoa, o cara que eu digo é a pessoa profissional que vai recrutar, ele também já pode avaliar dependendo do contexto, porque às vezes ele vai trabalhar lá no chão de fábrica, lá no cantinho dele, numa máquina só, que não vai importar se ele é tímido, se não é, mas dependendo da função, ainda mais se ele for trabalhar interno, externamente, ou tendo contato direto com o cliente, ou mesmo com o fornecedor, isso conta muito. É desenrolado, se ele consegue trabalhar com pressão, trabalhar em situações bem complicadas. Vocês viram, passou um gato doido aí. Espera aí um pouquinho, meu povo. Então a gente vê que tem essa parte, vê e analisa para aquele profissional, para aquele tipo de setor, se realmente ele teria essa envoltura corporal. Por exemplo, ele tem mania de roer unha, de toda hora tá com a mão no ouvido, né? Ou sei lá, tem caguete. Acontece na hora do nervosismo, sim, mas conforme você vai trabalhando com aquela pessoa, um perfil até profissional para atuar, mas a gente precisa que o perfil dele seja isso mais isso, e ele só chega até isso. Por quê? No corpo ali, da agitação dele falar, dele visitar um cliente, porque ele talvez não consiga se expressar corporalmente. Pode afetar um pouco? Pode sim, pode não. Depende muito do comportamento do cliente. Para vocês verem que o gesto chama a atenção da gente. Só complementar que o estudo ele é bem isso aí que o senhor foi perfeito na complementação ali, porque ele estuda tanto aquela expressão legítima, né? O cara tá nervoso, ele tá gaguejando, tá falando mais, como aquela expressão posada. Até meu colega, ele citou, esses dias nós conversando também no almoço, ele citou que ele estava numa entrevista e o pessoal da RH acaba botando isso em prática. E numa das questionamentos, uma questão que ele foi fazer pro cara que ele estava entrevistando, era como ele agiria, assim, numa situação de conflito e tal. Citou um exemplo, cara, assim. O cara foi bem tranquilo, mas assim, na postura, ele, assim, o cara ajeitou na cadeira, ele já ficou meio ereto, assim, que é uma postura mais dominante, entendeu? Por exemplo, assim, o urso, quando vai te atacar, se levanta. Então, são esses tipos de leitura, entendeu? Daí ele explicando, que a gente troca agora bastante ideia, que, por exemplo, a polícia, enfim, essa parte criminal usa bastante interrogatório, para ver se, repetindo várias vezes a mesma pergunta, qual que é a reação do cara, posando alguma coisa de medo, enfim, é uma coisa bem interessante assim, porque não adianta, o corpo da gente fala, às vezes a gente pode estar rindo, fingindo que tá gostando da situação, mas tá com aquela cara de ranço, né? Laudemir, fala aí um pouco pra gente, Laudemir. Tem alguém lá na sua empresa, por exemplo, que trabalha, eu não sei se vocês têm setor de vendas, não se encaixaria muito para aquele setor? Eu estou falando setor de vendas porque o setor de vendas eu já trabalhei muitos anos e eu sei que tem que ter o contato direto com o cliente e com os fornecedores. E muitas das vezes, principalmente a minha função, que era abrir filiais, então eu viajava pra caramba e sempre conhecendo outras pessoas. Então a gente tinha muito treinamento, como apertar a mão do seu cliente ou do seu fornecedor, como você olhar, persuadir ele falar e não você falar e não deixar o cara falar, porque quando ele fala, ele te traz tudo o que você precisa saber, sem ter que perguntar. Pô, essa é a melhor tática que tem, porque é chato quando você tem um vendedor que ele não tem uma formação muito boa e ele fica lá com questionário te fazendo um monte de perguntas. Então você usa um sistema meio psicológico e através de treinamento tem isso, né, que você faz o cliente falar. É um ótimo falante, a gente adora falar, mas a gente não é um bom ouvinte. Então a gente tem que aprender a ser um bom ouvinte, coletar todas essas informações que a gente necessita para aplicar no lugar certo. Então, dentro desse contexto que eu formei aqui, Laudemir,
Fala para mim aí o que você tem para nós. Na verdade, eu não trabalho junto com o setor de vendas, né? Meu setor é separado. Mas é palestra, ensinamento, como agir com o cliente, como tratá-lo, fazer a postura na frente do cliente. Isso lá é feito, quase assim, meio que mensalmente, uma palestra dentro com os vendedores e fora as palestras externas. Fora os grupos também, que é trabalhado junto, né? Com outros grupos de outras lojas. Justamente para quê? Para entender o cliente, né? Porque a venda depende da postura, do jeito de tratar o cliente, da situação, do momento. Até porque tem a venda, pós-venda, tem a intervenção também que vai fechar o negócio, né? Hoje o vendedor tem que estar interagindo o tempo todo, né? Com as situações, né? Então, a verbal e a expressão é muito importante, sim. Com certeza, tem as pessoas ali que às vezes não se encaixaram. Tem muitas que não se encaixam, às vezes acaba não porque não deu certo com o ambiente, eu acredito, com a empresa, quem sabe tem outro sistema, né? Mas isso aí é situações, né? Sim, com no certeza. Geral, assim, no que eu vejo, assim, eu acho bem tranquilo, assim, na nossa empresa. Bem tranquilo, sua empresa já está cada um no seu lugar, na sua função. Justamente por causa desses ensinamentos, né? Dessas palestras. Graças aos treinamentos, né? Graças aos treinamentos, sim, com certeza. Não tem que ter, né? Senão, hoje em dia, no nosso mundo... Senão o pessoal fica para trás, né? Com certeza, é exatamente isso, né? Então, é muito importante. A comunicação tipo assim, eu acho que é quase tudo, né, hoje. Obrigado aí, Laudemir. Obrigado, Luciano, por hora aí. Vamos seguindo, então. Tópico 2. Aqui a gente tem a comunicação dos processos e os elementos. E a gente pode falar dentro desse contexto, num mundo globalizado que a gente tem hoje, a comunicação em tudo quanto é lado, sem fronteiras, a gente vive várias situações incertas nesse mercado tão disputado entre as empresas e setores, com mudanças tanto de moeda, política, principalmente com as integrações das mídias, internet, com essas lojas virtuais, esse mundo corporativo online, essas mídias, num ambiente, vamos dizer, diferenciado do que a gente estava acostumado. A gente está tendo uma fatia muito grande de mercado dentro desse novo mercado. É novo, essa conexão que a gente injetou realmente depois da coronavírus. Quem não estava ainda nesse mundo virtual foi obrigado a migrar, e hoje a gente está então cada vez mais disputando esses espaços para alcançar mais consumidores, mais clientes, e assim você realmente ficar sem fronteira. Então por isso que a gente está falando no mundo globalizado, né? Onde você alcança qualquer coisa em qualquer lugar. A gente percebe que a comunicação tem o seu valor. Você vai responder um cliente, o cliente está insatisfeito e você vai solucionar um problema dele. A comunicação de forma mais fluida, trabalhar de forma mais interligada, digamos assim, porque como a gente está falando em globalização, quer dizer que você tem que estar ligado nos acontecimentos, na moeda, onde o mercado está sendo mais trabalhado, onde já está mais saturado. Então todas essas partes de comunicação, hoje em dia a internet te possibilita você alcançar um pouco dessas informações, então gerando com certeza o saber, através de quê? De atualizações, de cursos, treinando a sua equipe na empresa, os seus funcionários constantemente, independente do setor, se é chão de fábrica, se é do setor de vendas, se é do administrativo, se é interno ou externo, todos eles têm que ter uma formação constante. Por quê? Quando o pensamento do seu funcionário ele evolui, ou de nós mesmos, vamos dizer, funcionários evoluímos, quer dizer, a empresa evolui junto, porque vai vir novas ideias, novas tecnologias, novas formas de processar algo, até mesmo no diálogo, que é o principal da nossa conversa. Então, se você tiver treinamento para ter um diálogo mais fluido, onde você não perca tempo, vamos dizer que tempo é dinheiro, com situações de conflitos, para a empresa isso é maravilhoso. Então tem que ter essa atualização, não só com funcionários em específico, mas com toda a empresa, com todo o setor, de trabalhar com toda a equipe, com todos que fazem parte da empresa, né? Então transformando em um diferencial, fazer com que a comunicação ela interaja com as culturas e as tendências atuais do mercado. Então, se eu tenho lá, de repente, um funcionário que ainda não está muito hábito com a tecnologia, porque ele é um funcionário muito antigo dentro da empresa, é um excelente profissional, mas a gente está querendo mudar os equipamentos e ele faz um analfabeto
tecnológico, que eu quero dizer na tecnologia. Então você pode pensar um meio, talvez, de fazer uma formação com essa pessoa, dessa pessoa ter uma evolução, porque a empresa não quer dispensar esse funcionário, ela quer manter, mas para isso, se ela quer trocar os maquinários e manter esse funcionário, o que ela vai ter que fazer? Vai atualizar esse funcionário. Então assim a gente vai vendo a evolução, a construção. Ele está evoluindo conforme a empresa também vai evoluindo. Isso é muito importante nos dias atuais. Hoje a gente já não tem mais desculpa falar pro cara, o cara já tá lá quase se aposentando, não quer mais, mas ele trabalha na empresa, você pretende que ele fique mais quantos anos aproximadamente? Sei lá, no mínimo aí mais 5 anos, então você tem que investir nele, com certeza. Mas ele já tem lá, sei lá, 60 anos, 70 anos, tá trabalhando na empresa ainda. A gente aprende até o final da vida, não é desculpa. A gente é obrigado a aprender uma coisa nova todo dia, porque isso vai trazer pra gente várias formas da gente ver o mundo de formas diferentes, ter uma comunicação diferente, culturalmente a gente vai se enriquecendo como pessoa. Então essa parte da cultura, de saberes, de aprender sempre algo novo, não tem idade. Então é isso que eu estou querendo dizer, que eu estou querendo passar para vocês, a importância que isso tem, o papel da comunicação nas relações interpessoais. Então vem muito ao encontro a nossa fala aí, que a gente vai trazendo para vocês. Então a gente vai entender um pouco da linguagem, da cultura, mas também principalmente da tecnologia, porque a tecnologia também contribui muito, né? Hoje, essencial na comunicação das empresas. A linguagem, ela leva a gente à liberação da cultura, que abre o caminho para as cognição simbólica. As empresas geralmente tentam passar, várias outras multinacionais, nacionais. Então a cultura tecnológica, que é a conversa entre setores, entre vários outros campos, não só setores, leva a gente a ver o mundo de maneira bem diferente, sem fronteiras realmente, levando a gente múltiplas fontes, vamos dizer assim, a partir de incríveis avanços tecnológicos. Por exemplo, fornecedores diversos, não ficar apegado só àquele fornecedor que a gente tinha, fiel, que fornecia para a gente há anos. Hoje em dia não, se a gente perder um fornecedor, entra na internet, a gente acha 5.000 fornecedores. Então por isso que é tão importante a gente saber lidar com esse tipo de ferramenta e filtrar o que a gente realmente precisa, procurar as coisas certas no lugar certo. Para isso você precisa de preparação. Se você não tiver preparação, você vai entrar em qualquer coisa, confiar naquela informação e deu, porque você não sabe nem distinguir o que é uma fake news ou o que é um real. Lá tá dizendo que tá vendendo tal coisa bem pra caramba, coisa e tal, e quando você vai e investe naquilo tudo, você vê que aquilo é um mercado falido. Por quê? Você tá acreditando em alguém que tá com um pepino na mão e tá querendo vender, tá querendo desovar aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar desovar de qualquer jeito? Não, ele vai tentar fazer essa coisa quebrada como se fosse uma joia rara. Por quê? Essa parte da tecnologia, ela tem essa possibilidade de você mascarar o que você realmente quer oferecer. Então por isso que às vezes a gente compra uma coisa achando que é um gato e vem uma lebre, né? Gato por lebre que eles falam. Sendo que lebre também, né? Coelhinho é tudo de bom. Vão mascarar o que eles querem vender, mas quando chega o produto, você comprou uma coisa e vem outra. Então isso que eu quero dizer, que você tem que saber realmente lidar muito bem com a tecnologia, conferir as informações em fontes confiáveis. Se o produto tiver muito barato, sei lá, 50% abaixo do preço, nas outras concorrências que você tem a possibilidade de pesquisar, você tem que desconfiar. Você não cai nessa de comprar, vê os anunciados, escreve lá no Reclame Aqui o nome da empresa para ver se alguém já caiu em alguma furada, que em algum lugar alguém, quando entra numa furada, a gente tenta proteger outros, com certeza, com as informações dizendo que aquela empresa não é confiável, que aquela propaganda não é confiável. O marketing é uma ferramenta poderosíssima, porque ela pode ser utilizada tanto por bem quanto por mal. Se a pessoa souber usar ela, realmente ela consegue atingir os dois campos. Então a gente tem que ficar atualizado sobre a tecnologia, que é a comunicação. Então esses avanços tecnológicos. Então a comunicação é uma ação que nos permite trocar informações, trocar sentimentos, experiências diversas, como a gente está fazendo aqui agora, trocando essas experiências, tanto de vocês na empresa real e eu aqui
dando aula, mas numa parte mais didática. Então estou trazendo aqui a parte mais didática e vocês a realidade, e a gente vai conectando elas. Olha que maravilha, olha a possibilidade de informações que a gente está tendo, diversas. Isso vai enriquecendo o nosso sistema, as nossas informações, a nossa cultura e o nosso conhecimento. Colaborando com o quê? Com os resultados positivos por meio de trabalho em equipe, dentro das empresas, trocas de informações. Por exemplo, se eu tenho uma concorrência e não vai ser uma concorrência direta, ou melhor, ela não vai compartilhar a mesma clientela que a minha, ele pode ser um parceiro, não um concorrente somente. Então, quando eu ver algo que eu possa comprar em parceria com ele, eu posso trocar uma ideia com ele. Eu preciso de um lugar assim, coisa e tal. Você já comprou com essa empresa? Porque a gente trabalha no mesmo segmento. Eu preciso desse produto, achei o preço do cara meio baixo, fiquei meio desconfiado. Aí o cara, não, já comprei com ele, pode comprar a confiança. O cara é meu cliente aqui há muitos anos, um concorrente acabou sendo um parceiro para você. Isso pode existir? Claro que pode. A comunicação, ela flui, mas depende muito da sua estratégia. Tem alguns que você não pode dar, por exemplo, onde estão os ovos da galinha de ouro, porque você compra com um fornecedor tal que ele tem um preço muito bom, mas você está tentando fazer a parceria com ele do jeito que a concorrência não descubra ele. É claro que você também pode usar uma tática sim, e é válida, com certeza é, dependendo do seu contrato. Então tem situações que tudo tem que ser analisado, através de quê? Da comunicação, o seu objetivo, como é que funciona entre essa parceria entre as concorrências e o seu fornecedor. Então, para a comunicação acontecer, ela precisa ter no mínimo participação, 2 pessoas, fornecedor, cliente, empresa, fornecedor, empresa, cliente, ou sei lá, empresa, distribuidora, loja. Como vocês verem, a comunicação ela é muito difícil de funcionar sozinha. Por quê? Você vai falar para quem? Se não tem um ouvinte. Você precisa de um ouvinte para você passar a sua comunicação. Para a comunicação realmente ter esse nome, comunicação. Está comunicando a alguém algo. Então precisa de alguém. Se não tiver, a comunicação ela vai acabar não existindo. A interação social ela tem um grande significado na participação, no processo de comunicação, nas trocas de experiências, como a gente foi visualizando aqui. A comunicação ela também pode acontecer quando a mensagem ela é interpretada pelo seu receptor, a gente vai chamá-la um pouco assim, numa parte mais técnica, quando ela é notada essa resposta em decorrente da mensagem que alguém quis passar, quis comunicar, a outra pessoa entendeu, codificou a mensagem e ela vai retribuir com uma outra mensagem. Então, através de que pode ser essas comunicações? Através de um e-mail, de uma resposta gravada, de, sei lá, uma mensagem no WhatsApp, de um áudio, né? O WhatsApp é um grande comunicador dentro dessa nossa colocação que a gente está fazendo. Hoje muito utilizado pelas empresas de verdade, porque barateou, ficou um negócio muito mais tranquilo da gente poder se comunicar em tempo real com as empresas, facilita para todos os clientes, fornecedores e empresa principalmente, onde aí o receptor ele indica emissor e recebeu as informações que foi enviada. Então, quando alguém manda um e-mail, por exemplo, um orçamento, você manda de volta, ok, fechado, pode executar o serviço, ou aguarda um pouco que eu vou analisar e quando possível eu te dou um retorno, e assim vai tendo aquela comunicação entre essas duas pessoas, o receptor e o emissor. Então, seja um sinal de retorno sendo identificado ou simplesmente um feedback para as interações sociais. Tipo, se eu faço uma prestação de serviço, fiz, sei lá, um site para a empresa e aí ele vai me dar um feedback se ficou do jeito que ele queria, se ele quer que troque algo, se a cor, se é a logomarca ou se quer que eu troque algo de lugar, o carrossel. Estou falando aqui de um serviço mais offline, que você pode trabalhar à distância, home office. E aqui também você vai ver que é um feedback praticamente o contexto da fala, porque a pessoa geralmente faz isso. Você manda para ela, ela olha, vê o que tem que trocar, te dá um feedback. Gostei, mas eu quero que você troque aquilo lá, troque aquilo outro. E assim vai indo. O feedback também é importantíssimo. Só nessa parte social, só nessa parte virtual,
Claro que não, a gente está puxando para a tecnologia que acaba que a gente vai falar muito sobre ela. Feedback também dentro da empresa. Quando você, por exemplo, está entrando na empresa, está recém fazendo um trabalho e você quer saber, de certa forma, se o seu supervisor ficou satisfeito ou não com o que você fez. Não vai falar para ele, pô, me fala aí, tu gostou do que eu fiz? Não, né? Geralmente não fala. Geralmente a gente tem o quê? Aquele cara que fala quando você faz algo que não ficou legal, a pessoa te fala, pô, não gostei disso aí, faz de novo. Pô, não ficou legal, cara. Preciso que você se empenhe mais no seu trabalho. Isso é certo, que ele vai falar. Mas quando você faz um negócio legal, que acertou, muito difícil a pessoa vai falar com você. Pô, parabéns aí, o negócio ficou legal, coisa e tal. É difícil. Pode ter algumas pessoas que falem, têm costume de retribuir esse feedback? Claro que sim. Isso é até melhor que incentiva o funcionário aí, mas tem muitas empresas que não tem muito tempo para poder estar fazendo isso toda hora, porque a quantidade de funcionário é enorme. Só para a gente ter uma ideia que ela pode ser, esse feedback pode ser importante em várias colocações, que ela traz a relação interpessoal, comunicação, ela também vai estar entrelada, né, posso dizer assim, aos movimentos corporais, podem ser positivos ou ainda pode ser também negativos. Como assim, professor? Eu posso estar fazendo, vamos falar num treinamento de um novo funcionário numa máquina, e eu tenho que explicar para ele como a máquina funciona, o que ele tem que fazer, o que tem que tirar da esteira, colocar. Aí eu sou o cara, o supervisor, que eu fiquei supervisor, vamos dizer, interino, para aquele momento, vamos dizer assim, para o funcionário novo que eu vou acompanhar ele. E eu vou dar treinamento para ele. O que eu falo? Senta aí. Aí ele senta do meu lado e começa a explicar. Só que de vez eu explicar, pô, você tá vendo isso aqui? Esse botão serve para isso. Ó, você pega isso aqui, faz assim, aí aqui ó, você mexe para lá e para cá. Você entendeu até aqui? Aí ele vai falar, entendi, então agora você faz. Aí faz, ó, lembra que eu falei para você clicar lá? Tá, beleza. Esse é o ideal. Tô fazendo, ele tá replicando o que eu tô fazendo, passo a passo, porque se eu explicar tudo e mandar ele fazer, ele não vai fazer a segunda fase, porque ele não vai lembrar mais. Eu tenho que explicar, pausar e pedir ele para fazer. Aí ele faz, eu pauso, explico outra coisa e assim vai indo. Esse seria o correto. Mas eu posso chegar a ser aquele cara que não tem uma preparação para um treinamento e eu cruzar o braço falando para ele, tá vendo aquele botão lá? Aí ele vai falar, que botão? Aquele botão azul lá. Então, clica nele. Aí o cara clica. Agora arrasta ele. Arrasta pra onde, filho? Tá vendo? Então, tipo, é uma comunicação que não vai rodar. Não vai dar um feedback bem. Não vai ficar legal. Tudo depende de como você vai ensinar, da sua preparação, de qual é a pessoa que estaria preparada para treinar aquele novo funcionário. Então, como vocês vão ver, a comunicação corporal, como a gente estava fazendo aqui antes, aperta ali, aperta aqui, mexe para cá, mexe para lá, aquela coisa assim, o corporal falando, o cara vai aprender muito mais do que o cara que está lá, braço cruzado, com uma vontade boa, danada de explicar pro cara. O cara vai desistir, ou sei lá, não vai, como eu te dizer, avançar. Então essa parte corporal, como a gente estava vendo, é muito, muito, muito importante. A gente tem aí as relações interpessoais da comunicação. Também ela está atrelada aos movimentos corporais, como a gente acabou de ver nesse nosso exemplo, que pode ser positivo ou negativo. Se eu ensinar de uma forma passo a passo, explicando com meus movimentos, a fala, olhando no olho, ou de repente, né, de vez em quando, pô, você está conseguindo entender? Estou indo muito rápido, dando um feedback para ele dentro dessa interação, é muito mais fácil do que aquele cara que fala, aperta ali, aperta aqui, vai ali, vai. Aí fica mais difícil de você aprender. Pode ter a transmissão insegura, a segurança ou a fraqueza dentro do seu treinamento. A gente pode dar várias barreiras na nossa comunicação ou da nossa tolerância, forma de ensinar ou de julgar a pessoa, achar logo de cara que a pessoa não serve para aquilo, mas talvez não é a pessoa que não serve para aquilo, você que não soube treinar ela. Se botar um outro cara treinando, que seja mais amigável, mais tranquilo, ele vai aprender bem de boa e talvez ser muito bem naquele setor, sair muito bem. Porque muito depende de quem vai treinar ele. Então, o comportamento e a opinião das outras pessoas também pode influenciar. Pô, será que eu tô querendo botar o fulano e tal para treinar o novo funcionário? O que você acha? Ele é bom de comunicação? Você acha que ele conseguiria? Então ele pede feedback dos funcionários que convivem com o cara que ele pretende. E você já vai tirar um norte se aquela pessoa tem o perfil de treinamento ou não.
E assim a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor, né, da importância dessa de comunicação. Analisar a ideia, né, de atitudes, de interpretação que essa pessoa pode ter, não somente o treinador, mas quem está sendo treinado também, de como ela se posiciona diante de um determinado assunto, ou ainda se está conseguindo captar bem o que a gente está querendo falar. Toda essa questão de como que a pessoa interpreta as coisas que você fala. E às vezes o cara pode ter vários problemas cognitivos, pode atrapalhar um pouquinho a comunicação, pode atrapalhar talvez um pouco a forma dele entender aquele sistema. Porque às vezes você quer ensinar de uma forma só e o cara não entendeu daquela forma. Tu explica de outra forma, pô, o cara entende na hora. Então você também tem que ver essas táticas na hora de você treinar um funcionário. Sei lá, entre num novo sistema, às vezes tem outros caminhos que ele vendo outra pessoa fazendo, você não pode eliminar ele logo de cara. Você pode tentar com outra pessoa, um outro treinamento, ver como é que ele sai. Talvez ele vai se melhorando. E claro, não avaliar ele logo de primeira. Por quê? Como a gente viu, logo de primeira a pessoa fica nervosa, ansiosa, travada, não tem muita intimidade com ninguém, então se sente mesmo num campo minado. Isso é normal. Então a comunicação ela é essencial para esses relacionamentos. Tentar deixar a pessoa mais fluida possível. Vou dar um outro exemplo, eu sempre gosto de puxar exemplo. Eu tinha um aluno numa escola X, os professores da escola falaram que tinha algum problema ali, né? Mas ele era tão tímido, tão travado, que ninguém conseguia falar com ele. Ele estava indo hiper mal nas provas, no desempenho escolar, tudo estava muito ruim mesmo. Aí ligaram lá para a segunda coordenadoria, a CRE, um aluno assim assado, a gente não consegue fazer ele falar o que está acontecendo, o que ele tem. Aí a CRE me ligou da sala de recurso, ó, ele não é seu aluno, mas eu gostaria que você fosse lá fazer uma entrevista com ele, uma avaliação, e ver se você consegue ver o que tem esse aluno. Falei, pô, vou tentar várias coisas, levei umas canetas, uns lápis, uns negócios lá, fui conversar com ele. Falei, opa, tudo bem? Como é que é seu nome? Ele, meu nome é Denis. Eu, pô, tem um primo assim, parará, nem tem primo com esse nome. Mas na hora, né, aquele 7-1, e consegui fazer ele ficar à vontade, aí comecei a fazer perguntas, deixei ele falando, vendo o que ele gostava, o que ele não gostava. Pô, e depois, na conversa que ele sentiu a vontade comigo, aí eu reparei várias coisas que ele não olhava nos olhos e tal, pelas histórias que ele começou a me contar. Pô, o garoto tinha autismo. Olha só. Então, às vezes, a gente ia julgar um garoto, eles já estavam querendo, sei lá, reprovar o garoto, e na verdade não era isso, é porque ele tinha realmente um problema, mas a família tinha vergonha de falar. Ele tinha laudo e tudo, então, para vocês verem a situação. Então, a gente não pode julgar logo o funcionário de cara, porque aqui eu dei um exemplo do meu segmento, claro, mas dentro da empresa não é diferente. Você também pode ter alguma coisa num funcionário que às vezes ele rendia bem e agora não está rendendo mais, mas talvez só precisava de ele dar uma passadinha no setor lá da psicólogo, alguma coisa assim, se tivesse, caminhar ele para alguém para ver se encontra o problema. E depois que a pessoa fala, pô, fica mais tranquilo, tem uma visão melhor. Então a gente também tem que avaliar essa parte da comunicação. A gente logo nota na parte corporal ou na fala mesmo do funcionário se ele está passando por um momento delicado ou não. Às vezes ele não está afim de falar para todo mundo, mas se uma pessoa conseguir chegar com ele, aí sim, lembra que a gente viu lá na frente sobre os sentimentos que fluem e tudo mais dentro da área do trabalho? Isso pode acontecer também. Pode atrapalhar ou não. Pode ser uma evolução se uma outra pessoa souber chegar, tiver uma preparação para isso, para conseguir contornar esse possível problema e não ter que, talvez, dispensar um funcionário, né, de um setor que já trabalha tantos anos porque não encontrou o problema. Então, alguns profissionais envolvidos aí. Então, a comunicação é essencial para este relacionamento. E o contrário também pode afetar áreas, por exemplo, a área da vida, ocasionando que desgaste, angústia. Sempre lembrando que uma boa comunicação tem preço, é valiosíssima. Talvez perguntar a alguém que você sabe que é uma pessoa que sempre tá nota 10, sempre tá pra cima, anima todo mundo, e um dia ele chegou triste, não falava com ninguém, coisa e tal, você vai notar. Pô, se alguém chegar, pô, cara, tá bem aí, tá tranquilo, uma coisa, de repente, tá precisando conversar com alguém, na hora do almoço, vamos almoçar comigo, coisa e tal, pode fazer isso que às vezes a pessoa vai se sentir melhor quando ela consegue falar com alguém o problema dela. Claro, tem que procurar a pessoa que mais
tem uma certa intimidade, né? Uma certa química, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Então, falando agora tipos de comunicação, a gente sabe que a comunicação é um processo onde a gente compartilha as ideias, os sentimentos, as emoções, nos exemplos que eu fui falando com vocês, podendo influenciar as vivências, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, dependendo, pode influenciar as crenças, valores, a história de vida ou a cultura da pessoa. Às vezes você está chamando ela para tomar uma cerveja, mas a religião não permite, mas você nem sabia que aquela pessoa era daquela religião. Então são todo um contexto de comunicação que às vezes ajuda a gente a falar, né? Brincar às vezes com uma brincadeira sem graça, que a religião da pessoa não é muito por esse lado e você não sabia. Então às vezes essa parte de comunicação é bom você tentar entender um pouco melhor, né? Quais são os valores, evitar alguns conflitos. Então assim influenciamos o que? A comunicação, tanto na área profissional quanto no desempenho das nossas atividades. A comunicação pode e com certeza influencia demais, trazendo muitos benefícios para a empresa. Se tiver uma comunicação fluida, todo mundo se dá bem, não tiver nenhum setor de micuinha com o outro, achando que um setor está querendo lascar o outro. Então essa parte de comunicação ser tudo bem clara, através de metas, de participação, de colaboração, ser tipo um ambiente familiar, né? Você se sentir como se fosse a sua segunda casa. Olha que maravilha você levantar de manhã e saber que você vai visitar uma outra família. Um negócio muito legal, onde você se sente bem. O ruim é quando é o contrário. Tu sai de casa, putz, vou para lá de novo, encontrar aquele cara, encontrar aquele gerente, pé na batata. Pode ser que você desempenha o seu trabalho não tão bem como se fosse bem recebido numa comunicação fluida, né? Então pode ser que vários tipos, como de formas direta, indireta, formal ou não formal, como a gente viu, essa transmissão. Como assim? A comunicação formal, por exemplo, é uma transmissão, ela é feita de forma de diálogo, utilizados por empresas ou instituições acadêmicas, é feita por escrito, porque já está dizendo formalmente, sem muita intimidade, através de documentos ou documentada através de correspondências ou mesmo através de formulários, onde você não vê ali a intimidade da pessoa, mas sim o objetivo da resposta. Já o contrário, que é a comunicação informal, ela pode não ser realizada através dessas atividades profissionais. Ela pode ser um pouco diferenciada, ter uma ideia mais ampla do clima organizacional da empresa em relação a todos os funcionários, pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com a empresa. E ainda a gente tem também a comunicação unilateral. Temos um emissor e um receptor dentro desse contexto. Exemplo, locutor do rádio, televisão, cartaz, mensagem publicitária, palestra, onde você fala mais e outras pessoas ouvem mais. Então, como vocês vão ver, que é a unilateral. Geralmente, quando a gente assiste o Jornal do Almoço, a gente não fala com o jornal fala para a gente ouvir. E temos a comunicação bilateral, que ambos se comunicam, tanto o emissor quanto o receptor. É o que a gente está fazendo aqui agora, ao invés de uma conversa, um diálogo, ou ainda de uma entrevista, ou ainda troca de mensagem no WhatsApp ou aqui no Teams mesmo, a gente está fazendo essa troca direta e indiretamente. Então aí está a diferença desses 4 modelos que eu vim trazendo aí para vocês. Então, comunicação informal, formal e ali aquelas duas que eu falei, a lateral e a unilateral. Então aqui a gente trazendo o uni para colaborar. Então mesmo com esses diversos tipos de comunicação que a gente viu, que pode ser realizado dentro da empresa, não garante o sucesso. Ela não garante a sua eficácia dentro de um contexto. Por quê? A gente precisa fazer umas perguntas para nós mesmos, para a empresa, para a gente entender a realidade. O que é, para quem quero comunicar, que causas, qual finalidade eu tenho que transmitir esse conteúdo, para que finalidade eles vão utilizar, para quê, né? Será que este conteúdo é justo para eu conseguir persuadir a atenção dos meus receptores? Então toda essa questão que eu tenho que avaliar. Se não for nada disso, por exemplo, eu estou aqui falando com acadêmicos e eu estou passando uma matéria de gamer.
pô, vocês vão ficar boiando, vocês vão falar, pô, mas o que o cara tá falando? Eu acho que eu tô na turma errada, porque eu não estou me identificando com esse assunto. Então quer dizer que você tem que conhecer qual é o seu público, qual é o tipo de conteúdo que você vai transmitir. E aqui a gente traz o emissor, o estudo de produção, a mensagem, a análise do conteúdo, os meios de análise de mídia, né, que a gente vai transmitir isso para o nosso ouvinte. Receptor, ali a gente tem análise da audiência, efeitos de estudo ou estudo dos efeitos que isso pode causar, com todas essas questões para a gente poder entender dentro do esquema linear de comunicação. A gente vai trazendo também o Uni para colaboração com a gente. Eu vou trazendo os elementos do processo de comunicação. Elementos do processo de comunicação é o ato comunicativo. Muitas vezes ela pode englobar alguns elementos como o emissor, o receptor, a mensagem que você quer passar, o canal de comunicação que vai ser transmitido e o código de referente ao que você quer passar para o seu cliente, o conteúdo. Então vamos conhecer mais um pouco cada um desses que eu mencionei agora, iniciando aí com a parte do emissor. Envia uma mensagem, podendo ser uma pessoa, pode ser um grupo, ou sei lá, um órgão, uma empresa, canal de televisão, como a gente falou aí, ou até mesmo o site da internet, que a gente vê todos os dias, algum tipo de site de conteúdo que nos atrai. Então, geralmente, o emissor sempre analisa o conhecimento do público-alvo, quem ele quer alcançar antes de emitir a mensagem. Por exemplo, eu não vou pegar um conteúdo, por exemplo, e montar meu slide sem conhecer o meu público. Eu primeiro tenho que conhecer quem é o meu público, o que eles estão querendo buscar, qual é o tipo de conhecimento que eles pretendem. É a apostila tal para realizar tal atividade, tal avaliação. Se eu vou falar de outra apostila aqui, não teria muito sentido, porque vocês vão fazer a avaliação desse sentido, desse contexto. Aí depois sim eu vou montar toda a minha programação direcionada para aquilo que vocês precisam, para essa comunicação. Então geralmente o emissor ele analisa o conhecimento do nosso público-alvo. Agora falando um pouco ali do segundo, o receptor, que já é destinado à mensagem, para quem a mensagem foi ou vai ser enviada. Vai ser uma pessoa, vai ser um animal, ou vai ser uma máquina, ou sei lá, para um computador. Para quem que vai ser o meu receptor que vai receber essa mensagem? E na sequência, a mensagem em si, da onde vai sair, para onde ela vai chegar. Agora eu quero saber a mensagem, o pacote que vai fazer essa ligação, que é a mensagem, chamada assim, o objetivo da comunicação em si, a informação que eu desejo transmitir. Por fim, é responsável por ligar esses dois pontos. Então, o canal de comunicação pode ser de várias formas também, através de jornal, revista, televisão, rádio, folheto, folder, outdoor. Qual é o nosso canal aqui de comunicação hoje que está sendo transmitido? Pela minha parte, eu estou usando o computador, depois eu estou usando o OBS, depois do OBS eu estou usando o Teams, já conectado com a nossa comunicação inicial, que foi o WhatsApp, onde eu mandei o link para vocês. E por sua vez, vocês estão através do Teams, ou pelo navegador, ou pelo aplicativo que vocês encontraram dentro do Ava. Vocês estão vendo como é que é o canal de comunicação que está conectando a gente? Então é por aí para a gente poder entender. E claro, o código, que é o meio em que a mensagem é transmitida, podendo ser através da fala, da escrita, como vocês estão vendo no fundo da tela, por gesto, pode ver que toda hora eu estou fazendo algum tipo de gesto não muito bruto, isso vai acabar dispersando a atenção de vocês, então o gesto tem que ser mais pausado. E claro, as imagens, então pode ver que as imagens aqui no fundo também, ali que tem várias cores, é para chamar a atenção. Então tudo isso aí vai se conectando, que o cérebro ele vai alcançando várias formas de fixar o conteúdo. Tudo isso são estratégias. Um conjunto de elementos aceito pelo emissor ou pelo receptor. Emissor sou eu e receptor é você nesse caso, e de repente a gente se interage, ele passa a ser os dois. E falando um pouco também do referente, que ele é um contexto de situação e a mensagem ela vai se remeter. Assim, a linguagem ela vai adquirir diversas funções, como emocionar, também vai servir para informar, persuadir, fazer a pessoa talvez
refletir sobre essa questão na linguagem corporal, como a gente viu que o Luciano falou, a importância, parte verbal, então todas elas vão modificando como a gente vai vendo. E aqui a gente vai trazendo um esquema, né? O esquema da comunicação. Ele traz ali um referente, o emissor, canal de comunicação, o receptor e o código. Foi tudo isso aí que a gente falou aqui, ele trazendo para vocês um resumo visualmente, para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Nossa comunicação ela deve ser bem simples, onde o emissor ele deve ser um bom ouvinte. Lembra que eu falei que a gente é bom falante, mas não é muito bom ouvinte? A gente tem que ser um bom ouvinte para poder processar essas informações. Então a mensagem deve ser bem clara, porque a comunicação ele serve para informar, para persuadir, para motivar as pessoas, para educar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ter um conhecimento maior, integrar os indivíduos em uma sociedade para que a gente possa se distrair, possa se divertir e não ser uma coisa só maçante. Então, de vez em quando a gente fala algumas informações mais engraçadas um pouquinho para poder trazer um outro tipo de ambiente. Aqui a gente vai vendo as barreiras da comunicação eficaz, né? Uma, então, vamos dizer que dá um momento positivo, ela alcança o seu objetivo. Então é o ato de comunicação, o ato de se comunicar entre as pessoas. Então a gente tem laços efetivos, e isso muitas vezes temos a tendência de dispensar falado ou que vai ser ouvido. A gente tem que ter essa colocação também, tendo o bom senso do que você vai transmitir. Nas instituições e nas empresas, a comunicação tende a ser mais complexa. Então, você não pode estar toda hora escrevendo bobagem, falando coisas que é desnecessário para aquele momento ou para aquela atividade que você está fazendo, misturando muito a sua vida pessoal com a profissional, né? Separar o que é a vida íntima da vida profissional. Porém, a gente tende a facilitar a comunicação. Então, por isso que às vezes a gente faz essa parte mais informal dentro do mecanismo de trabalho. Então, é imprescindível que o quê? Pensar bem antes de falar, de agir, conhecer quem são as pessoas que estão ao seu redor, para você poder falar de algo produtivo e não coisas desnecessariamente, né, dentro do local profissional, porque uma empresa tem a opinião ali, a percepção, sempre elas serão suscetíveis a discussões. Então, se você falar uma coisa que de repente ofenda alguém de alguma forma, por falar de futebol, religião, política, vai dar confusão. Necessidade você falar isso dentro da empresa, esse tipo de assunto? Não é. Então deixa para o seu íntimo. Depois do horário da empresa, vão no barzinho, aí bem tranquilo. Mas dentro do ambiente da empresa, não abordar esse tipo de assunto, porque pode acabar dando numa confusão e alguém ser prejudicado. O primeiro que vai ser prejudicado é a empresa, porque pode perder um funcionário, pode ter que fazer uma suspensão, vai ter horas que poderiam estar produzindo e estão discutindo, pode afetar outros setores, são várias coisas que podem acontecer. Então a gente vai ver alguns tipos de barreiras de comunicação, poder evitar a distração, que pode embaralhar as informações. Você de repente está num treinamento e a pessoa está passando um assunto importantíssimo e você, de vez de estar 100% focada naquilo, você acabou de ligar o celular e alguém te mandou um negócio, um vídeo muito engraçadinho no Facebook ou no WhatsApp e tirou toda a sua atenção. Você está lá rindo de uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo passado. Não tem nada de feliz para a pessoa estar rindo no que o cara está passando. É um troço, sei lá, um funcionamento do novo maquinário que vai chegar na empresa. Então você tinha que estar prestando bastante atenção e você está desfocando. Isso acontece? Muito. Vocês podem notar, se a empresa é grande, sempre vai ter uns cabeção que vão tirar a atenção de outras pessoas de vez de estar focado no que realmente importa. Porque ele acha que já sabe tudo, ele acha que quando a máquina vier ele vai aprender mexendo, ele não precisa ter esse treinamento, ele poderia estar fazendo outra coisa. São várias coisas que podem passar na cabeça dessa pessoa. E assim, realmente é a realidade. Temos também presunção não anunciada, que o omissor, ele acredita que o receptor já sabe o do significado, foi o que eu mencionei aqui, porém ele não sabe, mas não está dando atenção devida para aquele produto ou para que está sendo falado. Então, dessa forma, as informações acabam perdidas, porque o cara se perdeu vendo um videozinho que o colega passou desnecessariamente na hora que
não deveria. E apresentação confusa é a falta de ordem ou de coerência no que a pessoa está passando. Ela toda hora se perde aonde ela está, ela começa a puxar assuntos bem fora do que está falando e depois ela volta, aí ela já não lembra onde ela voltou, ela volta lá para aquele outro. Por que que eu, de vez em quando, eu coloco o slide aqui, né, para me ajudar a me guiar, e também o livro na minha frente? Porque os dois ajudam a me guiar e eu ter o contexto do que falar até o final dessas 2h30. Agora, se eu não tivesse nada disso, simplesmente ligasse o microfone e falar para vocês, pô, tópico 1 tá escrito isso. Pô, galera, conta aí, o que tem aí na sua empresa aí disso aí? Ah, alguém fala aí, mais alguma coisa. Aí a pessoa fala. Aí eu falo um pouquinho numa frase que tem ali, falo um negócio, fico esperando, forçando vocês falarem uma coisa que não foram preparados para isso. Aí não é uma aula. Aí você está fazendo mais uma enrolação de linguiça. Você está aqui para passar as informações. E aí sim, a partir desse momento que você passou as informações, você tenta captar com seus alunos o que você passou, o que eles entenderam, o que eles podem linkar do que você falou na realidade deles. Aí está acontecendo um conhecimento novo. Tem uma diferença dentro dessa realidade, tá? Da pessoa se preparar antes ou da pessoa fazer o improviso. Pode acontecer também de um improviso dar certo? Com certeza. Às vezes a pessoa domina aquele assunto. Aí é bem tranquilo. Ele vai ter coisa para falar não 2h30, mas sei lá, muitos dias em seguida. E a apresentação confusa, então, que eu acabei de falar aqui. Temos também a apresentação mental, que ela pode causar confusão, porque o receptor ele pode acabar construindo uma imagem que está sendo dito. Você fala algumas coisas pontual para ele criar uma imagem mental do que você está falando e ele só focar naquela realidade e acabar desviando também. Então tem que ter muita cautela nessa parte de uma apresentação mental. Quem usa muito isso é o pessoal de palestra. Palestra você tem que realmente trazer as pessoas e imaginar, trazer elas para aquela ideia do que você está falando, para aquele universo. Então são técnicas um pouco diferentes. A intenção que você tem. Se é de vendas de um produto, é válido. Tem a credibilidade, quando a pessoa ela tem autoridade, ou ela sabe do que está falando, ou ela pelo menos transmite isso, uma certa confiança, tem um peso muito grande. Por exemplo, você já vai assistir uma palestra de um cara que é mundialmente conhecido. Tu nem precisa ver se a palestra vai ser boa, não. O nome do cara já diz tudo. E você vai para ela já sabendo que vai ter um conteúdo top de linha. Por quê? Porque ele já fez toda a sua estrutura, já é conhecido e a gente já sabe que tem um grande peso no que ele fala. Tem a distância física também, que é quando a distância é significativa entre as pessoas, entre elas. No nosso contexto aqui, a gente está longe, mas na verdade a gente está alguns centímetros aqui de distância. Eu de vocês e vocês de mim. Tem uma distância física enorme, mas aqui virtual a gente está muito próximo. O celular, a televisão, computadores de vocês aí não está uma distância maior do que 2 metros. Então a gente tem essa distância, mas às vezes o que ele quer dizer, como você vai falar com a pessoa, de vez de você ir lá no setor onde tem que falar, você tá gritando na janela lá do escritório: ô rapaz, não mexe aí não sei o que lá. Pô, é uma comunicação que vai tirar a atenção de várias outras pessoas e vai ficar confusa, às vezes não vai chegar exatamente o que você gostaria que chegasse. E quando chegar, talvez o cara não vai receber essa mensagem tão alegre do jeito que você, né, na hora viu que ele estava fazendo coisa errada. Pode ser também essa parte da distância física. E a defensividade é quando a gente tem o conceito de falarmos sobre o omissor. Na defensiva, ela acaba pedindo a comunicação. A fofoca, por exemplo, quando você está falando mal de alguém para outra pessoa que gosta daquela pessoa que você está falando mal, você fica na defensiva. Esse cara aí, né, sei lá, não é confiável não. Se ele fala assim do cara lá que é colega dele, imagina que ele fala do resto. A gente fica na defensiva com aquela pessoa. E a limitação do receptor, que é o grau cultural, de acadêmico que ele tem, de viagem, de conhecimento sobre outras coisas, não somente aquilo em específico. Ele tem uma carga para falar de várias coisas, formas de encarar situações, limitada, por exemplo, capacidade de entender, de ouvir o que o outro fala, mesmo que não for a mesma opinião, saber ouvir e entender o raciocínio do outro. Isso é muito importante dentro da empresa também. É impossível, né, a gente aprender o que julgamos se a gente já diz saber. Então, como é que você vai jogar uma coisa que você não sabe, mas você diz que já sabe? Pô, aí você está mentindo para você mesmo. Você tem que realmente
ver essa parte, sucesso do aprendizado, depende muito mais da disposição de admitirmos que a gente não sabe do que a gente dizer que sabe. Pô, é muito mais bonito você falar, pô, você pode me explicar de novo? Ter ali a sua simplicidade, a sua humildade de falar porque eu não entendi. Massa demais, a pessoa vai ter um maior prazer em te explicar de novo, em te falar de novo, do que você pegar aquele funcionário, aquela pessoa, ou te ensinar a fazer assim, ah não, eu já sei. Aí ele vai fazer e faz só M. Aí, pô, é ruim, né? Isso aí pode prejudicar bastante. Agora vamos falar sobre um pouco da redundância. Uma redundância, quando o emissor ele transmite uma informação repetindo várias coisas, seria mais fácil se ele utilizasse uma linguagem mais clara, mais direta ao ponto, mais objetiva. Então a redundância, ela vem dentro desse contexto aí, ela é mais sintática. Por exemplo, subir para cima. Pô, se o cara já vai subir, naturalmente é para cima, né? Pô, subir para baixo não vai rolar, né? Então é mais ou menos o que a gente usa em alguns vocabulários. A gente vê algumas pessoas utilizarem esse tipo de redundância, para a gente entender o que significa este significado em si. A gente tem também redundâncias gestuais, que é quando a gente o polegar para cima para dizer que positivo, né? Isso aí é bem tranquilo, que é a parte corporal também ajudando a confirmar o que você está falando. Todo mundo entendeu? Entenderam mesmo, galera? Viu? Então, para vocês verem que muda um pouco, eu estou querendo uma confirmação. Dá para entender essas partes da interação entre as duas. E temos as redundâncias tonais. Quando a gente exclama algo, pô, eu estou morto de fome, por exemplo, quer dizer que eu morri de fome? Não, eu estou com muita fome. Mas a gente tem essas expressões redundância, pode ter outros tipos de significado. Então assim a mensagem ela mostra mais confiança para você confirmar o que você está sentindo. Porém essa mensagem ela não traz nenhuma informação nova, tá? Apenas confirmando aquilo que você está querendo transmitir, né? Ela se refere mais à contenção da informação, ou resumindo, a união do gesto com a fala. Agora vamos falar aqui um pouco do ruído. São fatores que se colocam entre tanto o emissor, com o desenho que a gente está vendo aí, como o receptor nesse processo de comunicação. E muitas vezes pode causar algumas transferências, como o telefone sem fio, como a gente está vendo aí. Como ele se fala em voz muito baixa, né? Ou quando a gente fica nervoso, pode aí faltar um pouco de atenção, a falta de energia, pode também cair numa apresentação, uma tinta, estourar a caneta, a tinta no papel e você ficar nervoso, pode faltar luz de onde você tem que fazer uma apresentação, então pode acontecer aqueles imprevistos onde as informações podem se perder, pode se confundir, então tudo isso acaba provocando ruídos de comunicação, igual a mensagem que o nosso exemplo aqui recebeu numa palestra de informação do novo maquinário, ele recebe um vídeo engraçado e começa a rir daquele vídeo. Será que o pessoal vai dar atenção no cara que está rindo ou no cara que está fazendo a palestra falando de uma coisa técnica? É lógico que todo mundo vai desviar a atenção do cara que está rindo. Então são ruídos de informação que pode causar. Para isso a gente também tem uma figura aqui, eles nos traz ali o ruído do emissor da mensagem. Então para tentar minimizar esse todo o processo dessas barreiras, a gente deve ter uma linguagem mais apropriada, mais direta ao ponto, fornecer informações mais claras para os nossos ouvintes e talvez até mais completas para que ele possa ter uma absorção melhor e comunicar olhando nos olhos face da pessoa quando estiver principalmente presencial. Aqui no nosso caso, eu não fui muito focado para a câmera, eu podia estar falando diretamente para ela o tempo todo, mas aqui eu tenho todo um acompanhamento, todo um esquema para fazer, então eu tenho que estar sempre desviando o olho para um lado ou para o outro, então raramente eu estou olhando direto para a câmera igual que eu fiz agora. Mas isso é toda uma questão aqui do ponto que eu estou, então funciona um pouco diferente. Se eu tivesse uma aula presencial ou semi-presencial, aí sim, pô, eu ia passar o slide lá no quadro, no fundo, e eu ia estar falando exatamente para vocês, e estar olhando nos olhos de vocês. Aí muda todo o processo de comunicação, face a face. Também ouvir ativamente o que os alunos pretendem falar, onde eles querem chegar, o que pode melhorar, entende? Então essa modificação, esses testes, dentro da empresa vocês também têm que fazer, tem que ocorrer. Ouvir, ser um bom ouvinte, não só um bom falante.
e ter empatia. O que é empatia? Ter gosto, ter amor, ter sensibilidade pelo que você está fazendo. Isso é muito importante. Se você acha que você está num lugar ou numa profissão que não é o seu campo, você está ali pelo dinheiro, refaz, estuda, caça outros rumos, porque o dinheiro depois vem. Faça algo que te dá prazer. Quando você levantar de manhã, você se sinta emocionado em fazer aquilo. É o que eu faço. O dinheiro é um detalhe. Isso vem naturalmente depois. E com isso a gente vai trazendo aqui o modelo de Shannon, e é o processo de comunicação. Então ele trouxe ali todas as fontes, a ligação dos sinais, das mensagens, dos ruídos, resumindo o que a gente trouxe para vocês aí nessa comunicação. Só um minutinho. Beleza, voltei, tudo certo. Então aqui a gente vai entrando no tópico 3, linguagem e suas particularidades. A gente viu no tópico 1, cada falante ele utiliza geralmente uma linguagem, né? O grau de polaridade pode fazer muita diferença, a região também pode fazer um diferencial, e a língua ela tem várias formas de você se comunicar, principalmente regional, empresas que contratam funcionários de outros estados, então tem uma cultura muitas vezes diferenciada, e isso pode trazer também um diferencial para dentro da empresa, até enriquecendo na sua cultura, né? Então, nesse sentido, a gente vai estudar um pouco sobre níveis de linguagem, que vai vir um pouco no encontro que a gente foi falando até esse momento. Então, esse processo de comunicação falante, ele precisa encontrar as formas adequadas de falar, né, para cada situação, considerando o que dizer, para quem dizer, em que lugar ou como dizer. Você tem que observar em seu entorno qual é o público que você quer alcançar ou como você quer ser visto pelas outras pessoas, porque as outras pessoas vão observar também como é o seu comportamento perante uma certa situação ou perante uma determinada clientela. Tudo isso aí pode influenciar essa nossa visão. A gente tem nível culto ou formal, que é aquela parte que a gente vai ver mais interagindo com a linguagem em si, com a sua cultura, como já diz, e a outra formal, que seria mais a parte estruturada, escrita, acadêmica. Então esse tipo de fala, ele é muito mais utilizado para pessoas polarizadas, ele é muito mais utilizado por meio de escrita, geralmente não muito falado. O nível culto, ele acaba caracterizado pelo uso mais apurado do vocabulário, das regras gramaticais, como a gente viu lá no início. Já a língua formal, ela deve ser mais usada em situações de cerimônia, de casamento, em outros tipos de situações. Já a informal, ela já traz as pessoas que estão muito atentas no que está certo ou no que está errado na sua forma de falar, porque já tem uma intimidade nessa comunicação, então ela acontece com maior liberdade para você poder falar alguma gíria no meio ou falar de forma incorreta. Assim, essa parte da língua escrita ou mesmo a oral, ela apresenta um conjunto próprio de variedade. Então, o grau de forma e como a escrita quer apresentar talvez uma tendência maior de regularidade do que a língua falada, ou como a gente pode ver, existe uma relação entre o nível tanto para a língua falada como a língua escrita, como a gente já foi percebendo, e também a gente pode encontrar tanto textos alternativos formais na língua falada como textos totalmente informais na língua escrita. Isso pode acontecer através de vários autores, de vários sistemas de livros que a gente encontra em vários locais. Então, se a gente reparar entre o português escrito do Brasil e comparar, sei lá, com o português de Portugal, tem uma diferença em convenção geralmente gramatical ou ortográfica, mas a sua síntese, né, a sintática, ela é muito mais próxima, ela pode ser considerada diferencial mínimo para a gente em algumas ocasiões. A gente vai ver que tem uma semelhança muito grande. São várias formas que a gente tem da parte da língua, íntima, pessoal. Assim a gente vai falar um pouco sobre o uso adequado da língua, quando a gente vai utilizar ela, em que situações da comunicação a gente deve utilizar, de que forma. Quando a gente pensa em que roupa a gente
vai colocar para ir no escritório, a gente logo pensa bermuda e camisa? Não, a gente sabe que se a gente vai trabalhar, se a gente vai para um escritório, a gente já pensa numa roupa mais formal, sapato, uma calça, uma camisa de botão ou uma camisa polo, uma coisa mais formal. Então, com a língua é a mesma coisa. Quando a gente usa conforme as situações, em lugares hoje, né, com as pessoas certas, e a gente pretende se comunicar, a gente vai utilizar uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal. Isso separando a parte, por exemplo, vou sair para tomar um chopp com os colegas no barzinho à noite, vou usar uma linguagem mais informal. Aí eu vou fechar uma venda, eu vou usar uma linguagem mais formal. Por aí a gente vê quando se usa uma e quando se interage com outra. Pode falar aí, Cristiano. Professor, não, o senhor está falando ali em linguagem, ali, onde eu trabalho, eu tenho 3 situações, eu tenho 3 perfis de clientes. Eu atendo cliente premium, que é marca BMW, então a gente tem que fazer uma leitura ali no cliente. Por exemplo, eu atendo um cliente de moto, que é aquelas motos premium, aquela moto de 100 mil para fora. Então o cliente de moto, ele tem um estilo e um jeito de se comunicar. Então a gente tem que pegar, eu no caso, tenho que pegar e me adaptar àquele perfil daquele cliente, até para eu poder cativar o cliente continuar comigo. Já o perfil do cliente do BMW, do automóvel, que daí são automóveis aí também caríssimos, aí um perfil de um cliente mais clean, cliente mais sério, mais, vamos dizer assim, mais engravatado. E daí tu já tem que ir para uma linguagem do cliente, tem que ser mais formal, tem que ficar mais ali adaptado. E tem o cliente do Mini Cooper, que é um cliente que é mais despojado, um cara que tá ali com um brinquedo, digamos assim, né? É um cara que não tem tanta formalidade. Então é bem legal essa parte aí das linguagens, assim, né? Que a gente consegue se adaptar, né? Na verdade, com o tempo, né? Tô há 18 anos trabalhando com esse tipo de situação. Claro, recebi vários treinamentos com como lidar com pessoas, até mesmo para saber, né, fazer essa leitura diretamente com o cliente, né? Então a gente vai fazendo os treinamentos da fábrica, vamos ganhando, né? Mas é bem legal essa parte aí. Valeu demais. Contribuiu muito. Então aqui a gente falando da linguagem utilizada, da formal nas comparações que a gente teve. Aqui também na parte de gírias. Se a gente reparar bem, a gente usa, pelo menos a grande maioria, usa uma certa quantidade de gírias no dia a dia. É natural isso, de certa forma. Palavras, por exemplo, pô, que bacana, cara, rapá, menino, entre outras. Pô, legal, maneiro. Eu falo bastante esse tipo de gíria, mas está no nosso dia a dia, no nosso crescimento. As gírias, ela não pertence a uma linguagem padrão, ela vem de algo paralelo. Se a gente for comparar como na redação dos vestibulares ou mesmo em algum ofício, não tem nada disso, né? Relatórios, e-mail, texto acadêmico, artigo, a gente não encontra esse tipo de linguagem. Por quê? Uma linguagem mais formal. Então a linguagem formal, por sua vez, ela não aprova esse tipo de gírias na escrita, né? Colocar lá maneiro, não sei o que lá. Não, isso é na fala mesmo, quando a gente vai trocar uma ideia. Agora, na escrita, isso já sai totalmente. São mais características de linguagem informal, quando você já é mais íntimo de alguém ou está mais próximo. Então, muitas vezes, ela é utilizada em grupos sociais ou profissionais mesmo, mais utilizada em circunstâncias especiais, né? Quando você já está num churrasco, sei lá, tentar fazer uma venda para um cliente, então uma coisa que é formal, mas você está tentando fazer mais informal para poder criar um vínculo com o seu cliente, aí talvez fala em alguma coisa mais à vontade para ele ver que você não está tão mecanicamente tentando com foco de vender. Aí você traz um pouco dessa parte, né, da gíria, uma fala mais informal. Isso também é usado muito onde? Em jovens, né, de escolas de ensino médio, em surfistas, jogadores de futebol, né, relacionado a isso. Então depende muito do ambiente. A gente pode dizer que a gíria é uma variante, fica paralela, né, dessa linguagem que a gente tem como comum. Agora a gente vai trazer um pouquinho a linguagem particular de uma profissão. Agora sim a gente vai entrando mais no nosso mundo de mercado. Então, na escolha de uma profissão, a gente verifica que vários fatores, como as nossas habilidades, as afinidades, alguma área em especial, ou ainda a admiração pelo um profissional que a gente se espelha para chegar aonde aquele cara chegou, né? Alguém que tem o nosso incentivo, ou que já existe
um determinado trabalho, que a gente trabalha naquele setor e admira como o cara faz aquele trabalho, ou como ele conseguiu chegar naquele setor que ele se encontra hoje. Então hoje a gente tem aí, a gente pode perceber que a globalização, voltando lá no início, ela está exigindo dos profissionais que eles sejam cada vez mais qualificados, como a gente reparou dentro da linguagem, da tecnologia, as novas tecnologias. Praticamente esses profissionais, eles têm um bom uso, principalmente do bom uso da língua, da linguagem, da língua portuguesa, que eles saibam falar de uma forma mais correta em situações principalmente de oralidade, onde ele vai apresentar um novo planejamento, ele vai tentar explicar uma nova forma de fazer um produto, ou ele vai treinar uns funcionários em um setor. Então ele tentar ser mais claro e objetivo possível na sua comunicação, na sua linguagem, principalmente numa negociação. Então, isso daí é muito exigido das empresas. Você tem um perfil e tem a capacidade de se modificar. Igual o Cristiano falou com a gente, tem que ter esse jogo de cintura onde você vai se adaptar ao cliente, não o cliente se adaptar a você. Isso tem que ser então o inverso. Muitas vezes facilita esse processo de compreensão do conteúdo da mensagem para chegar ao seu interlocutor e no seu ouvinte. Então, com essa anotação no conteúdo da mensagem, ela pode variar de voz, contribuindo para o entendimento. Você vai falando suave ou mais grotesco, mais rápido, mais lento. Você tem que ter a medida certa para cada cliente. Se o cliente for um agricultor, por exemplo, você vai falar bem diferente do que se fosse de um cara dono de uma multinacional que fala sei lá quantos idiomas. Você vai falar com ele de forma diferente, porque são realidades diferentes. Então o profissional, para ele permanecer no mercado de trabalho, ele precisa dominar as normas cultas, as regras gramaticais, saber falar e escrever muito bem um relatório, um planejamento, um orçamento, saber elaborar um ofício, relatório, lá um memorando, um e-mail, mala direta, ele saber dessas ferramentas tanto tecnológicas que depende da escrita dele também para chegar até o seu receptor, seu ouvinte, ou ali na parte de informar os colegas, na própria área de trabalho, no próprio setor, ter uma comunicação muito clara, né, eficaz, aí, utilizando a norma culta da língua. Esses aspectos eles são muito importantes para a comunicação, principalmente dentro das empresas e, claro, para a profissão, para você como profissional. Então, as linguagens técnicas, ou chamada de jargões, eles pertencem a um grupo de profissionais ou mesmo de sociocultural que tem aí um vocabulário especial entre si, né? Talvez aí um modo de impressionar um receptor. Muitas vezes você vai falar, pô, o cara fala do jeito que parece que ele está lendo o dicionário, né? Porque a profissão dele às vezes exige que ele fale dessa forma, ser mais formal, mais técnico. Alguns casos são quase que obrigatórios, como um grupo profissionais de professores, sei lá, de advogados, de médicos, eles têm que ter uma linguagem diferenciada para a gente poder entender dentro desse mercado profissional. Então a linguagem e suas funções, eu estou trazendo aqui para vocês agora, são as funções da linguagem que enfatizam a intenção do emissor, que pode estabelecer uma comunicação bem mais eficiente. Então ele leva o leitor a compreender o objetivo de onde ele quer chegar com aquela fala, com aquela comunicação. Então a comunicação ela institui funções de conhecimento como função referencial, emotiva, conotativa, fatícia, pode ser poética, de várias formas a linguagem pode percorrer dentro desses nossos percursos aqui. Assim a gente está visualizando as funções da linguagem dentro desse contexto, né? Como funciona cada um desses para poder chegar no objetivo. E assim a gente vai trazendo as funções emotivas. Então a função emotiva ela é mais focada em opiniões, nas ideias, nas emoções que pretende repassar para o seu ouvinte, para quem quer emitir a mensagem, e ainda especialmente nas biografias de livros, poesias, como vocês estão vendo aqui, memórias, cartas de amor. Então a gente passa umas coisas mais trazendo o sentimento para dentro dessas palavras. Então a gente consegue trazer elas num momento bem específico, e assim a gente vai trazendo também as funções
referencial, que apresenta informações sobre a realidade, fatos que já aconteceram, ou seja, uma linguagem mais direta e mais objetiva, utilizada na ciência, na arte, em jornais, em livros, como a gente viu vários outros. Assim a gente vai trazendo também as funções apelativas. Então as funções emotivas que eu falei antes, e agora a gente vai apelativas, que ela indica que a mensagem emissor, ele busca influenciar a conduta desse receptor, né, convencendo o uso de tu e de você. A gente aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal não usa muito você, que nem no Rio. Aqui o mais informal, mas já percebi isso aqui, né, na segunda e na terceira pessoa do singular. E as pessoas utilizarem vocabulários no imperativo, a gente vai trazendo umas propagandas que ali passa, né, um dia que a última árvore estiver caída, e todo aquele contexto último, essa ideia, né, de colocação, trazendo uma coisa mais emocional, né, para o público, para o seu leitor. Isso usado muito em marketing, essa estratégia, né, trazendo algo do mente da sociedade, né, impactar, muita atenção mesmo pelo impacto. Por quê? Porque ele causa, principalmente por uma mensagem de cunho social, como a gente comentou, e tem outro exemplo também da Caixa, né? Então, vem pra Caixa você também. Então, tipo, dizendo que a Caixa vai te dar vários outros benefícios. E assim eles vão trazendo essas ideias de captação, né, de clientes através da parte emotiva. Aqui tem a função fática. Vou fazer aqui 6. Eu já até passei ela. Mas vamos lá. Passei sim. Vou passar essa aqui, dadinho. Falta essa aqui. A fática, eu acho que eu passei. Eu botei o nome errado, né? Que ela verifica se a comunicação ela está funcionando ou se deve prolongar ou não. Né? Se ela está funcionando, deixa. Se ela não está funcionando, retira. Essa é a ideia dessa comunicação. Se o receptor ele está tendo característica, né, nessa parte fática aí. Então as faltas, por exemplo, falas telefônicas, saudações, comentários sobre o clima, então, essas partes dos acontecimentos, certo? E aqui ele diz ali alguma coisa, um sinal fechado, não conheço, ela dá para a gente ver aí o exemplo dessa função. O emissor ela tenta prolongar o contato com o receptor através de uma conversa, né? Então tenta manter ele dentro dessa função. Já a função metalinguística é o posto em destaque, né? Ela põe em destaque a linguagem e ela tenta fazer o quê? Que a fala dela mesmo, né? Ela esteja falando dela mesma, ou seja, faz menção ao seu próprio código. Exemplo aí a poesia, que ela fala de uma outra poesia, ou um texto que ele explica, um outro texto fala uma coisa para o garoto e o garoto pergunta para a mãe dele, ele dá uma outra, falar para o amigo dele que eles não estavam errados. Vocês darem uma lida aí, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então o primeiro, ele explica a maneira bem humorada, né? Ali os dois ali numa conversa, significado do mal educado, né? E o segundo verbete ali, que é o dicionário, ele esclarece ali, demonstra um pouco melhor o código da palavra vindo já pela mulher, né? Ela emprega o próprio código da sua explicação, pelo entendimento dela. Como vocês podem ver, cada um pode perceber de uma forma diferente. Já a função poética, ele tem a linguagem mais figurada, né? As obras literárias, as letras de música, como a gente viu lá em cima, algumas propagandas, vão fazer algumas porque não é geral, e o ritmo da rima, né? Que também tem alguns recursos dentro desse nosso segmento da linguagem poética. Assim, a gente trouxe aqui um poema, né, que ele dá o exemplo ali, esse exemplo ele apresenta a criatividade, o som, a rima, de ideia, linguagem poética, né, desperta de interesse, e desperta o interesse ao leitor, e assim a gente vai terminando essa unidade 1. Acho que ficou bem explicada, ficou bem resumida, até prolonguei um pouquinho a mais, mas teve uma interação, foi bem legal, espero ter ajudado vocês aí. E hoje é isso então, né, meu povo lindo? Alguma dúvida aí? Se não, tudo tranquilo, tudo bem bom aí. E a gente vai finalizando essa aula de hoje e semana que vem a gente está junto, beleza?
Fiquem bem, fiquem com... Fui, valeu, até mais.